Salve, 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 meus amados irmãos e amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. E hoje, recebendo pela segunda vez nosso irmão Áureo Bernardo Júnior, nada mais, nada menos que grão-mestre assistente da grande loja de mestres maçons da marca do Brasil e pró-primeiro grande principal do Supremo Grande Capítulo de Maçons do Arco Real. Falando tudo sobre as ordens inglesas. E aí, preparado, Jean? Demais. E é o seguinte, galera, se prepara aí na sua cadeira, no seu sofá, enche a sua caneca de café e depois da vinheta a gente volta para contar essa história. Hoje, novamente, a gente vai falar com o Áureo. O Áureo veio aqui alguns dias atrás, deu uma aula de regime escocês retificado. E agora ele vai dar outra aula sobre as ordens inglesas, um assunto que eu não sei muito, viu? Eu também não, hein? Eu tô por fora bastante, então ele vai fazer aqui um beabá pra gente das ordens. Mas antes da gente começar, vou falar para você daqueles recadinhos da paróquia, lembrar os nossos patrocinadores, a Focal Ótica, que faz lindos óculos que deixa você até mais bonito, além de você enxergar direito. Eu sei que você tá com dificuldade, irmão, de ler os rituais lá na loja, né? A luz não é muito boa, tal, o braço tá curto. Vai lá na Focal Ótica, procura eles, eles vão fazer o visagismo, eles vão Isso aí. estudar seu rosto e oferecer a armação que melhor combina com o seu rosto. Focal Ótica. E também a nossa parceira Livre do Bem, que faz essas camisetas maçônicas com estampas muito legais, de alta qualidade, para você estar sempre elegante e discreto nas reuniões, lá no churrasco com a galera. Então, lembra deles, vai lá no site www.livredobem.com.br, faz a sua compra e usa o nosso cupom de desconto exclusivo do canal Café e Maçonaria. Outono 12. Você vai ter 12% de desconto para comprar essas lindas camisetas. Segue eles também lá no Instagram, @livredobem, e deixa um coraçãozinho lá. Boa. Mais algum recado hoje? Só esse. Não, tem mais um recado. Já aproveita que você vai você vai cair para trás de tanta informação, então já deixa o like agora. Vê aí se você já está inscrito. Se não tiver, eu tô bem triste com você que ainda não se inscreveu. Se inscreve agora e ativa esse negócio do lado que é o sininho. Você entendeu? É o nosso pagamento. O pagamento é esse, e é de graça. E aproveita que ainda é de graça. Daqui a pouco eles estão taxando o like também. Então, dá o like aí agora, porque depois você vai esquecer. Beleza? Boa. Áureo, obrigado mais uma vez aí por essa visita. Na outra vez que você veio, a gente aprendeu demais com você. Chamamos você para falar de um outro assunto bastante interessante e que a gente vai, tenho certeza, aprender bastante com você. Bom, muito agradeço demais a recepção. Para mim, a experiência de estar aqui pela primeira vez foi maravilhosa. Eu tenho certeza que agora a gente já está mais acostumado a estar aqui no Café e Maçonaria. Tenho certeza que hoje vai ser ainda melhor. A palavra é agradecimento e vamos lá falar sobre ordens inglesas, que é um assunto muito interessante. Vamos começar. Vamos começar do começo. Ei, Jean. Vamos lá atrásão. A gente lendo Constituições de Anderson e regulamentos da maçonaria, desde lá do começo eles falam do Arco Real, Sagrado Arco Real. Esse faz parte das ordens inglesas, é isso? E é o que o pessoal mais conhece. Sim, o Sagrado Arco Real, na verdade, do ponto de vista realmente histórico, ele é o que nós podemos dizer o grau superior mais antigo em existência no mundo. Porém, as ordens inglesas, elas remontam a um movimento maçônico ainda mais antigo. O que é importante a gente saber? Logo ali após a segunda metade dos anos 1600, o comecinho dos anos 1700, ainda na ocasião onde não haviam potências maçônicas, quero lembrar que a primeira potência maçônica que se tem notícia, a primeira grande loja de Londres, é do ano de 1717, e antes disso já haviam lojas maçônicas. E essas lojas maçônicas eram autônomas, eram independentes. Naturalmente, elas seguiam um padrão no grau de aprendiz, no grau de companheiro, mas isso não impedia e não impediu de fato que novos graus fossem criados. Então, nesse momento histórico, meus irmãos, ali, final dos anos 1600, começo dos anos 1700, a verdade é que as lojas maçônicas haviam trabalhado com uma infinidade de graus
paralelos, ainda não havia o conceito de graus superiores, maçonaria simbólica, e nada disso existia. Então, graus complementares. E nesse momento, graus complementares surgiam e morriam a todo instante. Então, para os irmãos terem uma ideia, já no ano de 1599, nós encontramos os primeiros registros, as escritas mais rudimentares da maçonaria da marca. Então, o fato é, a maçonaria era bastante conturbada com essa criação de graus, tudo mais, e que eram graus, repito, complementares. Quando se cria em 1717 a primeira grande loja de Londres, há uma tendência a que a coisa começasse a se organizar. E nessa de se organizar, muitos graus complementares acabaram surgindo e outros acabaram se sedimentando. Então, o primeiro grau que foi sedimentado, ou seja, organizado mesmo, é um grau que ficou conhecido como grau de mestre escocês verde. Este grau ele durou pouco tempo e depois desapareceu. Em 1745, o Sagrado Arco Real é organizado. E eu digo organizado não porque ele foi fundado, ele já era trabalhado antes, mas de forma bastante desorganizada. 1745, o Sagrado Arco Real é organizado. Isso é importante de dizer porque, vejam só, como não havia esse conceito de graus superiores. Em 1745, o Arco Real se organiza, mas o grau de mestre maçom só é oficializado na Grande Loja Unida da Inglaterra em 1752. Então, vejam vocês como havia uma confusão, um momento realmente de reestruturação de toda aquela coisa. E por conta disso, o Arco Real é tido como o primeiro, o mais antigo dos graus que hoje nós conhecemos como graus superiores. A questão é, se ele é o mais antigo ou não, existe alguma dúvida. Agora, o que não existe dúvida nenhuma é que, de fato, é o grau mais importante dentre aqueles que são considerados graus superiores. A nível mundial, o Sagrado Arco Real, ele, sem dúvida nenhuma, é aquele que tem mais peso e aquele que os maçons mais conhecem quando falamos de maçonaria, além da maçonaria simbólica. E os irmãos que estão no simbólico, para começarem esses altos graus esses graus ingleses, essas ordens inglesas, eles têm que fazer o simbolismo no Craft, ou no York, no Gob, ou Emulation, em outras grandes lojas, ou qualquer rito ele pode fazer o Arco Real? Na verdade, para ingressar nas ordens inglesas, basta ser mestre maçom, independente do rito. Por quê? Nós aqui no Brasil criamos uma cultura, né, de que determinados graus superiores pertencem a um rito. Então nós temos lá os graus superiores do rito escocês antigo e aceito, com a Câmara da Perfeição, o capítulo, o consistório, todos pertencentes a um rito. Isso é o comum para nós que somos maçons brasileiros. Quando nós falamos de maçonaria inglesa, nada disso é verdade. O que existem são graus adicionais, graus que, na verdade, na Inglaterra, eles chamam de graus laterais, side degrees. E esses graus, eles não são vinculados a um rito simbólico, até porque a emulação não é considerada um rito, é apenas um ritual. Então, na Inglaterra nem tem o conceito de rito, né? Para eles tudo é craft. Então, as ordens complementares, que aqui no Brasil costumam ser chamadas de ordens de aperfeiçoamento maçônico, ou ordens inglesas, são assim chamadas aqui no Brasil, elas não guardam vinculação com um rito maçônico, nem com a emulação e nem com nenhum outro rito. Desse modo, o mestre maçom de qualquer rito passa a ter acesso às ordens inglesas. O que vale a pena a gente entender? Antes de voltar para a questão histórica, que é muito interessante. Hoje na Inglaterra, existem cerca de 20 ordens inglesas. E quando nós falamos ordens, eu não falei grau, porque algumas dessas ordens internamente possuem vários graus. E aí eu vou citar como exemplo, por exemplo, os graus maçônicos aliados. A ordem dos graus maçônicos aliados possui no seu interior 5 graus maçônicos. Então, o irmão passa a ter acesso a essas ordens
que na Inglaterra são mais ou menos aí cerca de 20 ordens, e aqui no Brasil nós temos aproximadamente 7 a 8 ordens, que ainda hoje nós vamos citar, desde aquelas mais importantes, mais trabalhadas, até aquelas menos conhecidas, mas que existem aqui no Brasil. São, como você falou, side degrees, graus laterais. Mas eles seguem uma linha. Você primeiro tem que ser um, depois tem que ser outro. Como é que... Na verdade, ainda contra aquele padrão de maçonaria que nós estamos acostumados no Brasil, aonde os graus se organizam numa escadinha, né, aonde um grau leva a outro e um grau é a continuação do anterior, as ordens inglesas não guardam essa similaridade. Ou seja, dentro das ordens inglesas não existe uma sequência pré-determinada. O que existe são ordens de entrada e as ordens posteriores. E ordens posteriores eu diria o seguinte: todas as vezes que nós vamos tratar de graus ingleses, ordens inglesas, as portas de entrada, na maioria das vezes, são a maçonaria do Arco Real, a Ordem do Sagrado Arco Real, e a Grande Loja dos Mestres Maçons da Marca, que é o grau de mestre maçom da marca. A partir daí, novos graus se abrem, não como uma sucessão, mas alguns graus, algumas ordens exigem como pré-requisito outras ordens. Então, por exemplo, para que a gente possa ser um cavaleiro templário, pertencer à ordem dos cavaleiros templários, nós precisamos necessariamente ser maçons do Arco Real. Embora exista até algum liame histórico, mas não são graus de continuidade. Então, não existe uma sequência naquela escadinha que nós estamos acostumados, mas às vezes ter uma ordem é pré-requisito para outra ordem, de modo que dois irmãos que começam na mesma ordem podem fazer aí uma jornada maçônica bastante diferente. E isso é importante que a gente entenda, que o padrão de maçonaria que nós estamos acostumados aqui no Brasil não é o padrão de maçonaria que se usa no resto do mundo. E uma coisa que você falou, Arco Real, e você também citou o maçom da marca. Quando eu estive lá em Edimburgo, eu vi lá na loja Mary Chapel, a número 1 de Edimburgo, no símbolo deles existem pictogramas, né? De 12 oficiais e tal. É a respeito disso, o maçom da marca é a respeito disso, uma marca que os maçons operativos usavam na sua obra? Exatamente, meu irmão. Na verdade, eu sou bastante suspeito para falar sobre a maçonaria da marca, porque eu acredito que o grau de mestre maçom da marca é o que há de mais robusto e o que há de mais interessante entre todos os graus maçônicos de todos os ritos. Então, eu tenho uma queda pela maçonaria da marca. Mas é exatamente como você falou. Um dos principais contextos históricos onde se passa a maçonaria da marca é justamente naquele momento onde as pedras para a construção do templo elas eram lavradas, né? Elas eram lapidadas, e ao serem entregues no templo, essas pedras eram marcadas para que pudesse saber quem foi o pedreiro ou quem foi a loja que havia lavrado essa pedra. Esse é um dos contextos mais importantes. Contudo, a maçonaria da marca é muito mais extensa. Então, por exemplo, um contexto que eu acho muito valioso dentro da maçonaria da marca é a forma do pagamento dos salários. Para nós maçons, falar em pagamento de salário é algo muito comum. Creio que não há um maçom que nunca ouviu a frase de aumento de salário ou algo ligado a pagamento. E a maçonaria da marca é o único grau que realmente demonstra como os pagamentos eram feitos, de que forma, em que dia, em qual momento, e as respostas para tudo isso esclarecem profundamente tudo aquilo que nós fazemos no simbolismo, especialmente no grau de mestre. Então, assim, eu digo que a maçonaria da marca é o grau 2,5, né? Porque o grau da marca ele se passa todo no grau de companheiro e ao final se chega ao grau de mestre maçom da marca. Então, além da sua ancestralidade histórica, o que por si só já daria muito valor ao grau, mas nós estamos falando de um conteúdo tão profundo que nós não vamos encontrar em outros ritos. E é por isso que eu sempre falo, Jean, a maçonaria não é time de futebol. Então, assim, todos os ritos têm a sua beleza e todos os graus
podem complementar aquilo que nós já conhecemos. E as ordens inglesas, em especial, eu não tenho dúvida nenhuma que são de um conhecimento complementar valiosíssimo para maçom de qualquer rito. Aí, já tá Fica a dica. pegando essa dica, hein, galera? Vamos correr atrás de estudar. E agora, irmão, fala pra gente, então. A gente não conhece quais são. Fala pra gente quais são as ordens inglesas, ou talvez nem de cabeça você não lembre, que você falou que são 20, e quais delas estão no Brasil, porque nem todas elas estão aqui no Brasil, né? Perfeito. O processo de criação dessas ordens inglesas na Inglaterra aconteceu de forma natural e histórica ao longo dos séculos. Alguns desses graus, como nós já citamos, o Sagrado Arco Real, o grau de Mestre Maçom da Marca, o grau de Nautas da Arca Real, eles são graus tradicionalmente mais antigos. Contudo, outros graus acabaram se consolidando. E do momento que eles se consolidam, eles se transformam numa ordem que fica à disposição de todos os maçons. Pois bem, nessa configuração, a maçonaria dos graus laterais, que nós chamamos de ordens de aperfeiçoamento maçônico, chega ao Brasil e passa a se tornar disponível para os irmãos. Naturalmente, elas não chegam todas de uma vez. O que aporta no Brasil, em primeiro lugar, é o Arco Real, né, o Sagrado Arco Real, e o grau de Mestre Maçom da Marca, juntamente com o seu grau acessório, que é o grau dos Nautas da Arca Real. A seguir, chega a terceira ordem, né, da maçonaria inglesa no Brasil, que é o grau de Cavaleiro Templário, que já vem com o seu grau auxiliar, que é o grau de Cavaleiro de Malta. E aí vale um grande parênteses, né? E muitos aqui questionam isso, como que Cavaleiros Templários e Cavaleiros de Malta permanecem na mesma ordem. Até porque, historicamente, os Cavaleiros de Malta foram jurados como inimigos perpétuos dos Cavaleiros Templários. Então isso às vezes causa alguma celeuma, né? Mas com a chegada dos Cavaleiros Templários e de Malta, 4 ordens se estabelecem no Brasil. Depois disso, chega ainda uma quinta ordem, que é a Ordem da Cruz Vermelha de Constantino, e aí nós já estamos falando de uma ordem que tem multigraus no seu interior. Obviamente, Ordem dos Cavaleiros, nós estamos falando de graus de cavalaria. Então nós temos o primeiro grau da Ordem da Cruz Vermelha, que é o grau de Cavaleiro da Cruz Vermelha de Constantino. E depois disso nós temos 2 novos graus, que é o grau de Cavaleiro de São João Evangelista e o grau de Cavaleiro do Santo Sepulcro. Então, o que a gente chama de RCC, o Red Cross of Constantine. Chega o RCC no Brasil e, juntamente com isso, os graus maçônicos aliados, que tem no seu interior 5 graus. Desses 5 graus, 2 graus são operativos e 3 graus são de cavalaria. E eu cito os graus operativos porque o primeiro desses graus, dos graus maçônicos aliados, é a Ordem de São Lourenço Mártir. E aí tem algo de muito curioso, né? A gente voltando lá na fundação da primeira grande loja de Londres, nós sabemos que 4 lojas foram as fundadoras. Entre as lojas fundadoras, uma delas, a mais famosa, chamava-se O Ganso e a Grelha, né? Então é engraçado que o grau de São Lourenço Mártir, ele se ambienta na história de vida do mártir São Lourenço e ele é morto, grelhado mesmo. Ele é colocado numa grelha e é grelhado como forma de martírio, né? Então há quem entenda que o ganso e a grelha é uma alusão à ordem de São Lourenço Mártir que deveria ser bastante antiga. Ou seja, se isso é verdade ou não tenho como precisar, porque não há registros disso, alguns dizem que sim, outros que não, mas o que é interessante é que esses graus, eles trazem no seu conteúdo, embora modernamente, conceitos de maçonaria muito antigos. E o mais interessante, a maçonaria que nós praticamos hoje, obviamente, foi beber na fonte destes graus que são mais antigos. Então, muita coisa que nós praticamos hoje, lá nas ordens inglesas, nós encontramos a raiz. E isso faz com que a nossa compreensão da maçonaria, do nosso rito, seja ele qual for, fique muito maior. Então, a partir daí, nós temos 6 ordens que estão estabelecidas no Brasil. Depois disso, chega mais uma ordem, a Ordem dos Operativos. E a Ordem dos Operativos, na verdade, ela é uma recontagem da maçonaria simbólica. A Ordem dos Operativos tem 7 graus, sendo o primeiro grau de aprendiz, companheiro, mestre e assim sucessivamente, que reconta
toda aquela história que se passa durante a construção do Templo de Salomão, mas uma história contada sob uma nova perspectiva e contada para mestres, né? Então, com um conteúdo mais interessante. E depois disso chega a Ordem de St. Thomas of Aquin, né? Que é uma ordem comemorativa também de cavalaria, que conta a história, que se ambienta na história de São Tomás do Acre, ou São Tomás de Aquin, né? Ou seja, essas ordens que hoje estão disponíveis no Brasil, elas representam uma pequena fração das 20, né? Nós estamos falando aí provavelmente de umas 8 ordens, mas que traz um conteúdo que, primeiro, nenhum dos ritos da linha francesa conta essa história. Isso fique bem claro, porque muitas vezes um irmão, ele é grau 33 e ele fala, se eu for pegar esse grau, provavelmente eu vou rever coisas que eu já vi. E isso não vai acontecer. A proposta das linhas inglesas não encontra paralelo nas linhas francesas, né? Então, o que acontece? E nos traz um conteúdo que assim, é de um valor inestimável. Então, assim, arranhando aqui algo que eu nem poderia falar, vamos mencionar que no Sagrado Arco Real é o único grau maçônico onde a gente encontra aquilo que havia sido perdido. Coisa que nenhum dos graus das linhas francesas nos proporciona. Só isso já deveria ser o suficiente para todo mestre maçom sair correndo para o Arco Real, né? Exatamente. Cara, Tem alguma diferença em Arco Real ou Real Arco, que muitos falam? Existe. Só que o problema é uma diferença puramente de nomenclatura. No Brasil, apenas no Brasil, convencionou-se chamar de Arco Real o Arco Real da linha inglesa. E Real Arco, o Arco Real da linha americana. Então, uma diferença de nomenclatura apenas para mostrar qual é a linhagem. Porém, em inglês, tudo é Royal Arc. O que ocorre? O Arco Real da linha inglesa, ele é 90% idêntico ao Real Arco americano, né? O que existe é uma diferença de a montagem de templo, uma diferença muito pequena, de colocação de oficiais, e uma pequena diferença na história. Mas assim, 90% é o mesmo grau. E não poderia deixar de ser diferente, até porque a maçonaria americana, ela é fundada a partir dos colonizadores ingleses que levam a maçonaria inglesa para lá. Então ela só se adapta. Mas a diferença é apenas uma nomenclatura para saber de que rito estamos falando. maçonaria é um mundo, cara. É um mundo. É um mundo. Tem muita coisa. Sensacional. Tem muita coisa. Sabe viver umas 4 vidas para fazer todas. E pelo que está falando, dá para fazer um estudo em paralelo com a Bíblia no Antigo Testamento. Estamos falando do Templo de Salomão e estamos falando principalmente da reconstrução do Templo de Salomão, pelo menos nessa parte do Arco Real. Seria Sim, isso? sem dúvida nenhuma. O Sagrado Arco Real, ele se passa no contexto da reconstrução do templo. Então, o que a Bíblia nos informa? A Bíblia nos informa que após a construção do Templo de Salomão, o povo ali comemora a sua grandiosidade. Com o passar dos anos, eles começam a não seguir as ordens divinas, inclusive chegando a adorar deuses pagãos. Então, Deus, ao castigar o povo escolhido, entrega o povo escolhido nas mãos dos seus inimigos. E o seu inimigo é o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que vai lá e, de acordo com a Bíblia, saqueia o templo, destrói o templo e leva os maçons levam os judeus em cativeiro e lá permanecem por 70 anos. 70 anos depois, já no reinado do rei Ciro tem um sonho onde Deus manda libertar os hebreus. Os hebreus libertos, e claro que eu estou falando aqui de modo genérico, os hebreus libertos retornam para Jerusalém e se propõem a reconstruir o templo. É nesse momento histórico em que se passa o Arco Real. Então, eu chamo de graus judaicos, né? O Arco Real, ele é tipicamente um grau judaico. E eu divido, né, os graus superiores, as ordens inglesas, em graus judaicos e graus de cavalaria. Mas essa é uma divisão minha, né? O Arco Real é um grau judaico, enquanto, por exemplo, o grau de Cavaleiro de Malta se passa aí um milênio depois a um grau de cavalaria nitidamente. Eu já ouvi bastante gente falando que existem algumas ordens da maçonaria inglesa que obrigatoriamente o maçom tem que ser cristão trinitário. Explica essa questão pra gente. Na verdade, nenhuma ordem inglesa obriga que o irmão seja cristão trinitário. O que existe é que algumas ordens, naturalmente,
elas são desenvolvidas para cristãos trinitários. Então vamos pegar como exemplo aqui o grau de cavaleiro templário. Ora, se a história dos cavaleiros templários é intimamente ligada com a Igreja Católica, tanto que a cavalaria templária surge como um braço da Igreja Católica, é natural que qualquer um que vier a se predispor a fazer parte dos cavaleiros templários vai ter que jurar pela Santíssima Trindade, porque é a essência do grau. Agora, isso não é obrigatório. Eu, particularmente, não sou um cristão trinitário e sou um templário. Então, alguns, né, por uma questão religiosa, preferem não participar. Mas isso não é uma obrigatoriedade. E como que se dá isso lá na Inglaterra? Todos esses graus desenvolvidos na Inglaterra, há séculos atrás, século XVIII, XIX, que a Inglaterra, a partir, né, do último, do Carlos, o último católico, o Jaime, o último católico, não tem mais a Igreja Católica, a religião católica já quase não é mais praticada e foi muito perseguida. Então a gente passa a crer que na Inglaterra o cristianismo protestante, ou anglicanismo e o presbiterianismo são mais difundidos. Como é que se dá isso, se você sabe, lá na Inglaterra? Existe algum conflito por defender os cavaleiros templários, defendiam a Igreja Católica. E aí os irmãos que estão praticando esses graus, eles são protestantes da Igreja Anglicana, por exemplo. Você acha que tem algum conflito Na aí? verdade, acaba não havendo esse conflito, porque os cavaleiros, e aí falando especificamente dos cavaleiros templários, né? Os cavaleiros templários, antes de tudo, eles eram cavaleiros cristãos. E o anglicanismo, o protestantismo estão dentro da esfera cristã. O que a variação aí do anglicanismo pode ser um detalhe ou outro, mas isso não compromete de forma nenhuma nem mesmo o contexto histórico e nem mesmo o contexto religioso, especialmente dos ingleses. De modo que as ordens militares e religiosas, né, que abarcam cavaleiros templários, cavaleiros de Malta e outras ordens religiosas e militares, que são as ordens de cavalaria, prosperam fortemente dentro da Inglaterra. O grande priorado dos cavaleiros templários da Inglaterra é fortíssimo. Então o anglicanismo, na verdade, tende a se aproximar do movimento templário. Aqui no Brasil, nós temos o hábito de anualmente realizar as missas templárias, né? Que acontecem normalmente nas igrejas anglicanas, onde os maçons, que são cavaleiros templários, eles vão lá vestidos com as suas indumentárias, e o grão-mestre dos templários costuma ter uma palavra muito ativa durante a missa, lá o culto, que é realizado na igreja anglicana. Muito, muito legal. É o mundo mesmo. É o mundo. É o mundo. Bom, se a gente fosse explicar assim, cada um ia demorar muito. Então, irmão, pra gente não ficar também tomando muito seu tempo e arrancando sangue de você, a gente vai partir agora para o encerramento, mas eu queria que o irmão falasse os irmãos que querem fazer esses graus. Quais as ordens que eles precisam procurar, porque cada uma é uma potência distinta, né, das potências simbólicas. Sim. Qual que o irmão representa? O irmão é grão-mestre de uma, é vice-grão-mestre de outra, né? Fala pra gente assim, ó, o arco real é feito em tal lugar, o maçom da marca feito em tal lugar, explica essa administrativo. Sim, como você citou, algo muito importante é a qual potência, a qual organização maçônica o irmão que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo, pertence. Então, eu pertenço ao Grande Oriente do Brasil, ao Grande Oriente de São Paulo, à Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, e o que se pode dizer? Todas essas organizações disponibilizam as ordens inglesas. Então, por exemplo, dentro do Grande Oriente de São Paulo, cada ordem tem um governo. Né? Então, por exemplo, o Arco Real é governado pelo Supremo Grande Capítulo. O grau de mestre maçom da marca é governado pela Grande Loja de Mestres Maçons da Marca. Então, a primeira recomendação é que o irmão procure a sua potência para perguntar qual é a entidade maçônica que gerencia as ordens inglesas na sua, não dentro da sua esfera administrativa, mas de modo reconhecido pela sua esfera administrativa. Eu vou citar aqui, obviamente, os corpos que estão à disposição dos irmãos do GOSP, do Grande Oriente do Brasil, da Grande Loja
maçônica e do Grande Oriente Paulista, que são esses dois. O Supremo Grande Capítulo de Maçons do Sagrado Arco Real, que concede e viabiliza que o irmão receba o Arco Real, e a Grande Loja de Mestres Maçons da Marca do Brasil, que concede o grau de Mestre Maçom da Marca e o grau dos Nautas da Arca Real, que embora seja um grau bastante simples, é um grau extremamente representativo. E a partir daí, ele vai iniciar a sua jornada dentro das ordens inglesas. E aí, naturalmente, as portas vão se abrindo e ele vai tomando conhecimento dos demais corpos. O mais importante, e essa talvez seja a mensagem aí, o apelo que eu sempre faço é que os irmãos não se deixem prender por graus já feitos, né? Eu tive a oportunidade na minha carreira maçônica de fazer inúmeros graus, de diversos ritos, alguns nem praticados no Brasil. E o que eu posso dizer de tudo isso é: nenhum grau eu me arrependi. Todos os graus me trouxeram algum ensinamento, me trouxeram alguma coisa de bom, tanto para minha vida pessoal quanto para minha vida maçônica. Me fizeram compreender um pouco mais esse contexto tão gigante, né, Jean? Esse mundo que a maçonaria representa. Então, a cada grau, eu sempre digo que é uma pecinha no nosso quebra-cabeça, né? Cada grau, ele nos permite colocar uma pecinha nesse quebra-cabeça e esse cenário vai ficando cada vez mais compreensível para a gente. Então, é bastante fácil, né? Os graus ingleses, eles já são bastante difundidos no Brasil. Os irmãos, especialmente os da capital, têm um acesso muito fácil. Os irmãos do interior talvez não tenham um acesso tão fácil, mas os da capital facilmente conseguem esse acesso. Além disso, já existe em língua portuguesa muita literatura, tanto do Arco Real como da Marca, dessas ordens primeiras, né? Essas ordens iniciais. Então, o irmão que tiver também curiosidade, numa pesquisa simples do YouTube, vai conseguir levantar uma informação relevante para que o caminho dele seja apresentado e ele vai trilhar com muita tranquilidade. Mais uma coisa, o grau de nauta é aquele relacionado a Noé. Exato. Então, isso é um. Você vai vir um dia só para falar desse, porque é o seguinte: não sei se vocês sabem, meus irmãos, antes da sistematização do grau de mestre maçom, com a lenda que a gente conhece hoje, outras lendas foram praticadas para a exaltação ao mestre maçom. E dentre elas existia uma lenda que era exatamente a lenda de Noé. Então, é bem interessante, esse assunto deve ser fascinante. Isso é curiosíssimo. E se você me permitir 2 minutos... Fica à vontade. Eu gosto muito dessa história, né? Porque como você falou muito bem, a lenda do grau 3, ela teve algumas versões. E uma das versões não era com Salomão, mas era com Noé. E a grande pergunta é: o que o Noé tem a ver com isso, né? Na verdade, o Noé tem muito mais a ver com isso do que a gente imagina. Dentro das corporações de ofício, quando a gente fala das corporações de ofício, o maçom, naturalmente, pensa só nos pedreiros. Só que as corporações de ofício, elas compunham diversas profissões. Os carpinteiros, os ferreiros, os jardineiros. E quando eu falo jardineiros, eu não estou falando do cara que cuida do nosso jardim. Eu estou falando dos agrônomos, os caras que eram especialistas em plantação, né? Os ferreiros, os bolseiros, os sapateiros, aqueles que trabalhavam com couro. E a grande verdade é que até o ano de 1666, as guildas dos carpinteiros eram muito fortes. Muito maior. Só para se ter uma ideia, no ano de 1666 acontece o Grande Incêndio de Londres. E só acontece o Grande Incêndio de Londres porque Londres era quase toda de madeira. Naquele momento histórico, haviam registrados na Prefeitura de Londres mais de 1.200 guildas de carpinteiros. Então, a maçonaria dos carpinteiros, se é que assim podemos dizer, era talvez mais forte do que a maçonaria dos pedreiros. Então, se nós formos analisar aquele contexto histórico, os graus ligados à carpintaria eram mais fortes do que os graus ligados à alvenaria. E essa balança muda de posição justamente depois do Grande Incêndio de Londres. Porque ao que tudo vai ser reconstruído em alvenaria. Então os trabalhadores da alvenaria ganham mais relevos. Por exemplo, lá no grau de nautas da Arca Real, nós vamos ver as ferramentas do machado, do arco de pua, que são ferramentas somente para quem trabalha com madeira. Então, quando a gente vai avançando nessa maçonaria mais antiga, as ferramentas dos trabalhadores da madeira
aparecem cada vez com mais frequência, e isso revela a força que a Guilda dos Carpinteiros teve num passado não tão distante de 1717. E sobre isso que o irmão falou agora, pessoal, a gente tem aqui no nosso canal um programa, um episódio que chama A Casa dos 24. Eu fui conhecer o lugar onde tinha uma corporação que reunia vários ofícios, 24 ofícios em Lisboa. E ele era ocorria essa reunião na sede dos carpinteiros. E, inclusive, as ferramentas da simbologia dos carpinteiros, tá lá, o esquadro, o compasso, estão lá também. Então é bem interessante. Procura aí aqui no nosso canal, A Casa dos 24, que você vai entender a força dos Muito carpinteiros. bom. E uma pergunta também, ia falar, Pode falar. na verdade, falando um pouquinho dessa carreira maçônica que você tem, exemplar, magnífica, o primeiro grande principal, qual que foi o caminho, o que que faz, o que que seria e como você chegou até aí? Na verdade, assim, o primeiro grande principal, ele é o chefe. Só que normalmente o primeiro grande principal, ele tem tarefas políticas, diplomáticas, coisa do presidente. Precisa ter um vice, né, um primeiro grande principal, que é o cara que mete a mão na massa. E aí sou eu no momento. É o cara que vai lá fazer os graus acontecerem. Então, lá no nosso Supremo Grande Capítulo, o nosso primeiro grande principal é o nosso irmão Leandro Delamare, que também é o grande secretário de Relações Exteriores do Grande Oriente de São Paulo. Então ele cuida dessa parte política, tudo mais, e o dia a dia ali dos capítulos do Arco Real, nós é que estamos à frente. Isso é bem interessante. Mas só para pontuar novamente aquela questão dos carpinteiros, e é algo que, assim, a gente precisa chamar a atenção dos nossos irmãos. O Templo de Salomão não era só feito de pedra. A Bíblia deixa muito claro que todo o templo era revestido de madeira de acácia. Então, precisava ter os carpinteiros para poder ajudar ali. Dentro daquelas 1.100 lojas que trabalhavam, de acordo com o narrado no livro de Reis, nem todos eram pedreiros. Os carpinteiros estavam também presentes. Pela própria construção da Arca da Aliança. Exatamente, que era feita de madeira de acácia. Excelente. Sensacional. Sensacional. louco. Vamos continuar aqui. Desliga a câmera e nós vamos continuar aqui no papo. Sensacional. Gente, papo maravilhoso aqui. Espero que vocês tenham gostado assim como a gente gostou. Estamos chegando no final só para não sugar muito, para deixar espaço para o irmão Áureo voltar outras vezes. Então, chegou até aqui, de novo, tudo aquilo lá de novo que eu Já falo sabe, sempre, né? é o nosso pagamento. Você é obrigado a deixar o like, dá uma voadora no pé do ouvido do like, se inscreve, ativa o sininho, manda esse vídeo maravilhoso com todo esse ensinamento que o irmão Áureo passou pra gente, manda lá pros irmãos da sua loja, compartilha esse vídeo, Isso. deixa aquele comentário sensacional aqui, manda o TFA, manda o que você quiser aqui, faz pergunta também, que o irmão Áureo responde lá também, e manda a palavra misteriosa de hoje, que é acácia, é a palavra misteriosa. Então, manda aquele comentário legal, maneiro, para a galera do YouTube saber que o nosso vídeo é relevante e a gente poder crescer. Esse é o nosso pagamento, É isso. beleza? E agora, irmão, a câmera tá com você, o microfone é seu, faça os seus agradecimentos aí, manda um beijo pro pai, pra mãe, pra tia, A cunhada, né? e Chegando sim, tarde em e casa fica à hoje. vontade. Bom, meus irmãos, vir num podcast sempre é bom, mas vir no Café e Maçonaria é melhor, porque aqui nós, assim como eu, fui recebido com muito carinho, com muita fraternidade, com muita descontração, e isso é que não tem preço entre a nossa irmandade. É muito mais do que o conteúdo, é a forma com que a gente faz, às vezes, eleva demais o conteúdo. Então, a minha palavra é de agradecimento, com o carinho, com a consideração que vocês me receberam. Já quero voltar outra vez. Com Então, assim que certeza. tiver uma vaguinha, me convida que eu vou vir aqui com o maior prazer. Deixa os arroba do Instagram, o contato. Não tenho. Não tem? Olha, não tem Instagram. mas das ordens, não tem? Do priorado tem. Tá, o do Priorado eu acho que é @Priorado Retificado BR. Mas, bom, A gente o que o irmão falar aqui, a gente coloca na descrição aqui Perfeito. para vocês. Mas eu mesmo não tenho redes sociais, graças a Deus. Tá certo. Isso aí. Beleza, pessoal? Galera, papo sensacional. Espero que vocês tenham gostado como a gente gostou. E não se esquece, semana que vem tem mais. Obrigado isso por aí. esses minutinhos e até a próxima. Viva, viva, viva!